Agora aqui na Vale FM, a bênção do dia com Padre Elisandro Scarsi. Bom dia a todos que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus. Estamos aqui mais uma vez no início desta manhã, desse dia que nós estamos começando e queremos assim refletir com vocês neste momento aqui de reflexão, meditação, a Palavra de Deus. O Evangelho de hoje é de João 6, 22, 29. Então convidamos todos para participarmos juntos e depois fazer a nossa oração e recebermos a nossa bênção do dia. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que ele tinha partido sozinho. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido pão, depois de Jesus ter dado graça. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos subiram as barcas e foram à procura de Jesus, em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que perece, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vai dar. Pois este é o que o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos amigos e amigas que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus, nós conhecemos aquele episódio do Evangelho, que inclusive hoje o Evangelho começa introduzindo sobre esse acontecimento da multiplicação dos pães, famoso, conhecido, que Jesus com 5 pães e 2 peixes multiplicados, abençoou e multiplicou esses pães e saciou a fome de mais de 5.000 homens, diz a palavra, sem contar mulheres e crianças. Inclusive, se não me engano, nós uns 2, 3 dias, semanas atrás, nós ouvimos esse trecho do Evangelho sobre essa multiplicação. Mas hoje o Evangelho vem nos chamar a atenção aqui desse questionamento das pessoas, primeiramente a Jesus, que foram ao encontro de Jesus e perguntando por que Jesus tinha saído da onde ele estava lá e quando que tinha chego, e várias perguntas fizeram a Jesus. E Jesus vai dizer: olha, vocês, pelo que eu vejo, estão me procurando por aquilo que eu fiz. Por a causa que eu multipliquei pão para vocês, eu dei pão à vontade para vocês comer, dei peixe à vontade para vocês comer, e vocês acham, em outras palavras, vocês acham que eu vou ficar fazendo isso para vocês? Não vim para isso. E aí onde que ele vai dizer: vocês na verdade estão procurando apenas o alimento material, mas não estão buscando o alimento espiritual. Esse alimento espiritual que sou eu. E vocês estão muito preocupados com aquilo que eu posso fazer para vocês. Vocês estão me procurando, me buscando por aquilo que eu posso fazer para vocês, que é multiplicar pão, que é multiplicar peixe, que é resolver os problemas de vocês. Então, vocês estão me buscando apenas por isso. E não deveríamos buscar apenas por isso. E aqui é uma chamada de atenção que Jesus faz, porque as pessoas buscavam Jesus por aquilo que ele podia fazer para elas, mas não buscavam Jesus por aquilo que ele era. Então, quem é Jesus? O que Jesus é? Jesus é o Filho de Deus, é o Salvador da humanidade. Jesus, o que ele veio fazer? Salvar a humanidade. Ele veio ser o nosso Salvador. Então, as pessoas buscavam não Jesus por aquilo que ele é, não por aquilo que é a missão de Jesus, que é a salvação, mas buscavam Jesus por um solucionador de alguns problemas sociais, alguns problemas cotidianos da vida deles. E Jesus vai questioná-los a respeito disso. E esse também é um risco que nós também podemos correr.
e por ir atrás de Jesus para que Jesus resolva alguns problemas nossos, que Jesus nos dê a cura, que Jesus nos dê uma bênção para a gente encontrar um trabalho, que Jesus nos dê uma bênção para a gente isso ou aquilo, que nós possamos assim resolver esse ou aquele problema da nossa vida. Que, irmãos, que não devemos fazer isso, devemos sim pedir a Jesus. Ele mesmo diz: pedi e recebereis, mas não podemos ficar agora só focado nisso. Não podemos reduzir Jesus a Ele nos ajudar a encontrar um emprego, a Ele nos dar uma bênção, ou Ele talvez nos conceder a graça da cura de uma enfermidade. Não é só isso que Jesus veio fazer. Ele veio fazer, veio e realizou tudo isso, mas isso não era o principal da missão de Jesus. Inclusive, ele deixa bem claro no Evangelho que as obras que ele realizou, como a multiplicação dos pães, as curas, os milagres, os exorcismos, os demônios que Jesus expulsou, foi em vista do que? De manifestar a glória de Deus, manifestar o nome de Deus, manifestar que nele estava presente Deus, que ele era Deus. Mas a missão dele qual é? Salvar a humanidade. Porque Jesus poderia ter dado pão suficiente à vontade para todo mundo, todas as pessoas da sua época. Jesus poderia ter curado todas as pessoas doentes da sua época. Jesus poderia ter resolvido todos os problemas de emprego, desempregos da sua época. Jesus poderia ter resolvido todos os problemas sociais da sua época. Todos. Mas se Jesus não tivesse oferecido a sua vida para nos salvar, de nada adiantaria a nossa vida. Ele teria resolvido apenas os problemas enquanto nós vivemos nesse contexto material da nossa vida. Mas Jesus não veio para resolver apenas os problemas materiais da nossa vida. Ele veio para nos ensinar que nós precisamos nos preparar também na dimensão espiritual. Por isso ele diz aqui que ele não veio para ser o pão material nosso, mas ele veio para ser o pão espiritual. Para nós podermos assim vivermos a nossa caminhada aqui, nos preparando para a vida eterna. Que nós não busquemos em Jesus aquilo que Ele pode fazer apenas por nós. Não que não devemos buscar, mas que nós entendamos que precisamos dar um passo a mais. Buscar em Jesus aquilo que Ele é. E esse é o grande risco que também nós podemos correr também nas nossas relações. Por muitas vezes nós nos relacionamos com as pessoas não por aquilo que elas são, mas por aquilo que elas podem fazer para nós. Se ela vai me beneficiar, se ela vai me trazer um benefício, se eu vou tirar um proveito com ela, então tudo bem. Mas não por aquilo às vezes que a pessoa é. E isso é um grande risco que a gente pode também correr. Da mesma forma que nos relacionamos com Deus, a gente também vai se relacionar com as pessoas. Se nós não buscamos a Deus aquilo que Ele é para nós, mas só aquilo que Ele pode fazer para nós, aquilo que Ele pode nos beneficiar, também na nossa relação com as pessoas, com a nossa família, vai ser assim. Então nós vamos também tratar o outro como um objeto descartável. Se eu tenho vantagem, se eu tenho benefício, então beleza, estou ali do lado dele, estou ali, me esforço para conviver com ele, mas não por aquilo que ele é, um irmão, uma irmã, um filho, uma filha de Deus, que eu sou chamado a conviver, a me relacionar com Ele. Então, que nós possamos aprender isso também na nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu aqui na Vale FM a bênção do dia com o Padre Elisandro Scarsi.